Fala pessoal do mercado imobiliário, sou Matheus Emanuel, sou fundador do The Real Estate Lab e hoje eu quero trazer um assunto bem interessante, que é como vender o seu terreno para as grandes construtoras, né? Um método infalível para tornar o seu terreno mais atrativo para essas construtoras passarem a enxergar mais valor, né, na sua área. Então, com certeza você conhece alguém, ou você mesmo tem um terreno que está parado aí, ou você é um corretor que trabalha com isso, enxergou uma oportunidade e não sabe como começar a apresentar essa área para as construtoras, até porque se você tem um terreno desse parado, você está perdendo dinheiro, né? Então você tem muitos custos, você tem IPTU que você tem que pagar, custos eventuais de manutenção para retirar o mato que está crescendo, etc, etc. Então é interessante passar esse terreno para frente, né? E esse é um mercado, por incrível que pareça, hoje muito amador no Brasil. As propostas que aparecem são desse modelo. Olha o exemplo de e-mail de convite, né, a conhecer um terreno que o pessoal envia, né? Então, tá aqui, ó, boa noite, tenho 2 terrenos juntos no endereço tal, próximo ao, aqui tem a referência, está tampada, né? E bancos que possam interessar. Estes terrenos têm 2 casas velhas e sua metragem de 760 metros quadrados. Aguardo retorno. Então é esse tipo, né, até hoje, esse aqui é um e-mail um pouco antigo, mas até hoje os tipos de proposta que aparecem, né, para apresentar os terrenos são, são mais ou menos nesse modelo, né? Então você vê que não tem nada de atrativo e até pode ser por isso, né, com certeza, na verdade, é por isso que os terrenos demoram tanto, eles ficam tão encalhados ali, sem nenhum interessado para compra, né? Então, não é bacana você, se você estiver trabalhando nesse modelo, não é bacana que você continue a trabalhar dessa forma depois de ver esse vídeo, né? A gente vai resolver esse problema aí. Então, quando você está entrando nesse mundo das negociações de terrenos, né, que são negociações complexas, é interessante você saber as dificuldades, né, desse tipo de negociação. Então, é um tipo de negociação que exige muita paciência, né, pois é, tem formas complexas, né, de se trabalhar e demandam muito tempo, né? Tem negociações que demoram 6 meses, 1 ano, 2 anos, até 3 anos aí para que se concretize de fato, né? Ainda mais, por exemplo, em São Paulo, que as aprovações demoram muito para sair, né? E elas ficam condicionadas no contrato, né, para que seja efetivada de fato a venda. Então é uma situação bem complicada, demanda muito tempo para se concretizar de fato a negociação, né? Muitas das vezes também vai exigir outras parcerias, né? Então você vai precisar, é, às vezes você tem a ponta compradora, mas não tem um terreno, aí você vai precisar de corretores parceiros que têm esses terrenos nas mãos. Às vezes você não consegue ter ali uma visão muito técnica do que dá para fazer no terreno, você vai precisar contatar um arquiteto, um engenheiro, então, muitas das vezes ali vai precisar de outros parceiros envolvidos no negócio, né? E também tem uma estruturação jurídica complexa, né? Então, te prende ali, é, como a gente falou, demanda muito tempo, né, para sair essa venda de fato, né? Então, tem uma estruturação jurídica complexa para que seja segurada, né, essa área aí, para não poder abrir brechas para negociação com outras pessoas, etc. Tem muitos exemplos aí de quão complexo é essa estruturação jurídica, né? Mas, como tudo na vida, né, quanto maior o trabalho, o valor em cima disso, também maior o prêmio, né? Então, para o corretor, é uma oportunidade dele embolsar uma comissão de alto valor, né? Visto que as áreas estão cada vez mais caras, né? O valor está subindo muito com a escassez dos terrenos, principalmente aqui em São Paulo. E para o investidor, ele tem uma chance ali de negociar valores acima de mercado, né? Através, por exemplo, de uma permuta, né? Então, se ele não quiser pegar o dinheiro, ele quer montar uma carteira imobiliária física ali, ele consegue aumentar o valor de mercado dele através da negociação de apartamentos, ou lojas, ou salas comerciais ali no próprio local. Então, todo mundo tem a oportunidade de receber um grande prêmio aí no final das contas, né? Então vamos para um passo a passo, né, do que a gente tem que seguir, qual que é a receitinha de bolo que a gente tem que seguir para tornar o nosso terreno mais atrativo, né? O primeiro passo é encontrar o nicho do cliente-alvo, né? Qual que é o tipo de cliente que eu estou pretendendo negociar com o meu terreno? Será que ele é uma construtora que faz Minha Casa Minha Vida, ou seja,
uma construtora, uma incorporadora de padrão econômico? Será que é uma empresa que constrói salas comerciais, coworkings, mas em centros comerciais, né, das cidades? Será que é uma empresa que constrói shopping centers? É uma loteadora? Então, a primeira pergunta que você tem que fazer é: quem é o cliente que eu pretendo negociar, né? Você precisa entender de que forma que ele opera para conseguir propor a melhor forma possível ali de negócio, né, para ele. E depois de se definir qual tipo de cliente você quer ali fazer negócio, é interessante que você se proponha a ir atrás dessas pessoas, né, através do network. Se a construtora é pequena, você consegue ter um acesso mais fácil ao próprio dono da construtora, né? Você consegue falar diretamente com ele. Mas quando é uma grande corporação, aí você tem que ir atrás dos gerentes, né? No caso das incorporadoras, tem os setores de novos negócios. E hoje isso é muito fácil, né? Através do LinkedIn, né? É um mecanismo aí que está na ponta da nossa, na palma da nossa mão, que a gente consegue ter acessos que a gente nem imagina, né? E até pelo LinkedIn você consegue ficar por dentro da faixa de preço que essas empresas estão trabalhando, né, nas áreas, as dimensões, né, o tamanho da área que elas estão buscando, as modalidades de negociação. Então, se elas procuram mais por dinheiro, ou por pagamento através de permuta, tudo isso você consegue ter lá, né, os bairros, né, que elas estão procurando. Então, é um mecanismo muito importante aí para a gente conseguir ter noção do que elas querem, né, do que o mercado está exigindo aí para comprar. O segundo passo, né, que é um dos mais importantes, economize tempo para o seu cliente, né. Então você não tem que apresentar como aquele e-mail, né, tipo: "Ah, eu tenho uma área aqui que tem X metros quadrados e está perto da estação do Tietê". Só isso não é o suficiente, né, porque a construtora, o cliente interessado, ele quer pegar o seu terreno para ganhar dinheiro, então ele quer desenvolver um produto. Então você tem que apresentar esse produto como um plano de negócios para ele mesmo, sabe. Porque ele vai fazer toda a investigação, né, ele vai fazer todos os levantamentos pertinentes ali, e isso leva muito tempo, até para você, se você conseguir mostrar esse terreno como um plano de negócios, você vai economizar muito tempo para ambas as partes ali poderem analisar e dar sequência às tratativas, né. Então, nesse segundo passo que a gente está falando para economizar o tempo, é interessante que você consiga desenvolver os 5 pré-estudos de viabilidade. Quais são esses 5 pré-estudos, né, que o construtor, o incorporador, o loteador, ele vai ter que fazer? Então, a primeira viabilidade é a jurídica, né, então a documentação dos proprietários está disponível, tem algum tipo de dívida, está devendo IPTU, tem algum embaraço ali jurídico que vai atrapalhar essa negociação. Segunda viabilidade é a técnica, né? A legislação municipal ela permite a construção do que se pretende. Então, por exemplo, se você tem um terreno e quer negociar com uma construtora que faz prédios, a legislação municipal dessa região aí, né, da sua cidade, ela permite que se construa muitos andares no seu bairro. Então é muito importante essa viabilidade técnica estar muito bem afiada, né, estar muito bem condizente à realidade do cliente que você pretende oferecer. Viabilidade comercial. O produto pretendido ter absorção pelo mercado, a localização ela vai se encaixar no público-alvo. Então não adianta nada você ter um terreno, às vezes, mais periférico e querer vender para o shopping Guatemi, né? Ele não vai se interessar, está totalmente fora da absorção do mercado, né? Então a viabilidade comercial também é um dos itens assim mais importantes, né, a serem levados em consideração. Viabilidade financeira, existe a possibilidade de permuta nesse terreno, né, as construtoras normalmente elas preferem negociar com permuta. O preço do terreno está compatível com o mercado? Será que você como proprietário ou como corretor não está inflando muito o preço? Está muito fora do mercado, que o mercado está pagando? Então é importante você ter discernimento, né, e não inflar o preço acima do que o pessoal está disposto a pagar. E por último, viabilidade ambiental, né? Tem algum fator ambiental que complica a execução do projeto? Às vezes tem uma árvore milenar numa das partes do terreno que não vai dar para arrancá-la, inviabiliza o projeto.
não só questões de vegetação, mas tem algum tipo de contaminação nesse terreno que complica, né? Era um posto de gasolina, era uma fábrica. Então, tudo isso, né, é importante para você manter a transparência, né, com o cliente que você vai oferecer esse terreno, mas também ganhar tempo, porque tudo isso aqui ele vai ter que fazer. E demora, né? São estudos assim que demoram alguns meses para serem realizados. Então, o que você puder adiantar vai ajudar muito aí na negociação. E se você não tiver a capacidade, né, às vezes você olha assim, como que eu sei a legislação municipal, se ela permite ou não construir um prédio? Eh, como que eu sei, né, o que que o mercado está pedindo? Como que eu faço essa viabilidade comercial? E aí você tem 2 caminhos, né, ou você busca parceiros que saibam responder essas perguntas que você não sabe onde correr atrás, ou você investe na sua qualificação, né? Tem essas 2 formas. E esse momento é o mais importante para a transparência e não omissão de informações, né, como a gente conversou, porque a construtora, o cliente que você vai oferecer essa área, ela vai levantar tudo isso, né, de qualquer forma, mesmo você apresentando, ela vai levantar tudo isso para ver se realmente condiz com a realidade, mas você adiantando, isso facilita muito, né, tanto a relação sua com o cliente, ele vai te enxergar com um valor diferenciado, vai ver que você é uma pessoa antenada, quanto na questão da transparência e da honestidade de ambas as partes, né. Às vezes, tem casos que a pessoa esconde, né, que no terreno ali era um lixão, né, ele limpa a parte de cima, maquia, não fala para a construtora, e aí depois de 6 meses a construtora vai fazer um teste lá no solo e percebe que está totalmente contaminado e não vai dar pra fazer nada. Então você perdeu 6 meses aí no meio do caminho porque omitiu uma informação que não deveria, né. E o terceiro passo, né, é preparar um bom material de apresentação, né. Então a gente viu no começo aquele exemplo do e-mail, que é o que reina no mercado hoje, é aquele modelo. Então eu vou disponibilizar, né, aqui a gente está falando do e-mail, com certeza se você disparar aquele e-mail, muito provavelmente ele vai cair na lixeira, né, dessas construtoras, desses possíveis clientes. Então eu vou mostrar um modelo simples aqui, né, de apresentação de área para incorporação imobiliária, que eu montei, né, é um modelo que eu utilizei durante um tempo, e olha só a diferença de cuidado, né, de detalhes, daquele e-mail que a gente viu como exemplo, né. Então aqui é a capa, a área para incorporação imobiliária, janeiro de 2025. Aqui é um disclaimer, né, um aviso legal só avisando que não tem nenhum aconselhamento jurídico, financeiro, tributário ou qualquer outro tipo de aconselhamento, é só caráter meramente informativo mesmo, preliminar, para as pessoas conhecerem a área, né, que a gente está oferecendo. Aqui tem um estudo de desenvolvimento imobiliário, então olha só, tem imagem aqui 2D, né, da área que a gente está situando aqui, né, tem os lotes, os números aqui, né, obviamente eu tampei, mas cada lote tem a sua área em metragem quadrada, a área total do lote. Veja só, eu coloquei já o zoneamento, né, que é muito importante, que é a legislação municipal. Através do zoneamento, o construtor já tem uma ideia do que dá ou não para construir naquele terreno, o coeficiente de aproveitamento, o gabarito de altura, né? Então, se é uma empresa que tem interesse de construir prédios, né, não muito altos, olha só, eu já deixei o gabarito de altura possível, né, para essa área, taxa de ocupação, incentivos que a legislação dá. Então, se você colocar uma fachada ativa nesse projeto, você ganha 50% de área. Se você incluir um NR, né, que é o uso não residencial, você ganha 20% da área computável e etc, né. Coloquei as dimensões do terreno, olha só, a frente do terreno, a profundidade, se existe alguma possibilidade de inundação nessa região, a presença de vegetação, né, que influencia. Então você percebe que a maioria dessas informações que eu coloquei fazem parte daquelas viabilidades preliminares que a gente estava olhando, né, anteriormente. Fala tanto da questão técnica, da questão ambiental, né, e isso já adianta muito o serviço do construtor, do incorporador, do cliente que está procurando, né. Então olha só as observações importantes, o terreno próximo à vila ou rua sem saída, isso aqui em São Paulo é importante saber porque limita, né, o potencial construtivo do terreno. Olha só, falando sobre a localização,
A gente colocou uma relação aqui do Google Maps, né? Então, terreno e o que tem próximo do terreno, tem shopping, estação de metrô, as proximidades de carro, quanto tempo leva de carro para chegar nesses lugares, né? Observações importantes, que há uma vila próxima ao terreno, que é aquela observação do outro slide. A rua onde está situado o lote é residencial e tranquila, segundo os moradores, então foi feito um levantamento em loco, né, para isso aqui já seria quase que uma viabilidade mercadológica, né, então foi feito um levantamento com o pessoal da região, o que, que eles acham, se eles gostam de morar lá, e etc, né, tem algumas referências de imagem, então o comprador não precisa nem se dar o trabalho de ir até lá ou pesquisar no Google, já tem aqui para mostrar como que é a rua. Aqui mais umas referências 2D, uma referência do GeoSample, ó, KMZ, do Google Earth, e as condições comerciais, né? Então, o valor pedido no metro quadrado, quanto que isso totaliza, as condições de pagamento, ó, que aceita 50% permuta, 50% em dinheiro, e aí nas observações aqui das condições comerciais já está bem claro que o proprietário aceita permuta somente em imóveis comerciais, né? E tem mais uma observação que diz que existe um projeto de 138 apartamentos em andamento na prefeitura já. Então isso pode ser um baita de um diferencial dependendo do momento do construtor, que já adianta bastante, né? Como principalmente em São Paulo as aprovações demoram muito na prefeitura, talvez ter esse projeto, se ele se encaixar, né, no briefing do construtor, ter esse projeto em andamento da prefeitura pode ser um grande diferencial aí para concretizar esse negócio, né? Então, é, vocês perceberam, né, o valor, a diferença que é a gente apresentar um e-mail como esse, né, simplório, sem muitas informações, desse e-mail, aí por ele ter deixado de falar várias informações, aí vai gerar outro e-mail, e outro e-mail, e outro e-mail, isso demanda muito tempo, né? A diferença de mandar um e-mail desse com um PDF, né, com todo esse compilado de informações, bem torna tudo bem mais prático, né? Bem mais condizente com um trabalho profissional, gera muito valor à área que você está vendendo, né? E ganha muito tempo, né? Então, após preparar esse material todo, né, esse PDF bacana que a gente acabou de ver, você vai conhecer melhor o produto que você está vendendo, você vai agregar muito mais valor no seu trabalho com inteligência imobiliária, você vai conseguir filtrar melhor as opções, né, das pessoas que você vai oferecer, dos compradores, e com certeza você vai converter mais negócios, é, vendendo mais áreas, né, se você for um corretor, e se você está com esse terreno encalhado aí como proprietário, com certeza você vai conseguir encontrar um comprador para essa sua área, tá bom? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, né, a desencalhar esse terreno que está parado aí, ou você como corretor, que você consiga converter mais vendas, né, através desse trabalho que eu sei que você vai montar, esse PDF aí novo, esse modelinho de negócio. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, deixa nos comentários aí, e até o próximo vídeo, pessoal.